Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é superficialidade versus profundidade. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra lá no livro de João, no capítulo 4, e no versículo 23 e 24, que vai nos dizer o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, gente? Fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, tá bom? Gente, no vídeo de hoje, dessa semana, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre exatamente isso, né? Sobre a superficialidade. Mas claro que a superficialidade em relação ao nosso relacionamento com Deus, em relação à nossa vida espiritual, né? E a profundidade que Deus quer que a gente tenha realmente com Ele. Gente, é muito fácil, né? Hoje em dia a gente demonstrar. Não, na verdade não é muito fácil. Normalmente a maioria das pessoas fazem isso. Elas demonstram algo que a maioria das vezes não são, né? Elas falam, né, que são uma coisa, mas na verdade são outras. As pessoas hoje em dia estão vivendo muito de capas, muito de aparência, muito de máscaras, né? E realmente só Deus conhece o interior, né, das pessoas. Hoje é difícil a gente falar que conhece alguém, porque muitas das pessoas fazem exatamente isso. As pessoas demonstram algo que elas não são. E é exatamente isso que eu queria falar com vocês, mas puxando para o nosso lado, né, espiritual, sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa vida espiritual. E eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a superficialidade, né? E principalmente, já que a gente está trazendo para esse lado, né, cristão, a maioria dos cristãos tá vivendo nesse modo, né, nesse modo de superficialidade, de vida com Deus, de achar que só ir para a igreja tá tudo bem, de achar que só, sei lá, orar tá tudo bem, sabe? E isso as pessoas acabam vivendo de uma maneira superficial, vivendo tanto da superficialidade que se esquecem da profundidade com Deus, do relacionamento profundo com Deus. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. E eu quero falar com vocês sobre uma passagem que se encontra no mesmo capítulo que a gente leu o versículo-chave, só que nos versículos anteriores, que fala sobre a passagem, né, da mulher samaritana. Explicando para vocês mais ou menos o contexto, Jesus estava indo com seus discípulos para uma cidade, e ele, cansado da viagem, parou em um poço que tinha água. E os seus discípulos foram buscar comida. Aí Jesus estava nesse posto, e na Bíblia fala, né, que foi ao meio-dia que ele parou ali naquele posto, que ele estava cansado e com sede. E de repente chega uma mulher samaritana, e ela vai buscar água naquele horário. E aí Jesus fala, né, que queria um pouco de água. A mulher samaritana fala que, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se davam bem, né, com os samaritanos. Aí Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus, a quem estava pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Enfim, aí Jesus fala, né, a passagem que Jesus fala que, né, quem beber dessa água que eu der nunca mais terá sede, a água eterna, né, vida eterna. Enfim, gente, eu tô explicando mais ou menos o contexto pra vocês não ficarem perdidos. Mas é basicamente isso. Mas os versículos mais à frente, que é o ponto onde eu quero chegar com vocês, que é lá no versículo 15, que a mulher vai falar pra Jesus, né? Senhor, me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Só que, né, a mulher não estava entendendo, né, o sentido que Jesus estava falando, acredito eu, né? E aí Jesus fala, vá, chame seu marido e volte, que Jesus daria essa água para ela. Aí a mulher fala, não tenho marido. Aí Jesus fala, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade.
Aí a mulher fala, nossa, eu vejo que você é profeta, tal, tal, tal. Aí Jesus fala, quem crê em mim está próxima a hora em que vocês não adorarão Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aí é os versículos onde a gente leu, né? Que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Enfim, foi só pra passar um pouquinho pra vocês sobre essa passagem. Mas o ponto que nos chama a atenção aqui nessa passagem é quando Jesus fala, né, pra mulher chamar o seu marido. E a mulher fala, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, disse certo, você não tem marido, já teve 5 e agora o homem que você está não é seu marido. Então, Jesus nos leva a uma reflexão sobre a profundidade aqui nesses versículos. Porque, na verdade, leva a mulher samaritana a conhecer ela mesma. Porque aqui no caso, ela estava vivendo de uma maneira superficial com o pecado que ela estava vivendo, com os maridos que ela estava vivendo. E Jesus abre os olhos dela, espiritual, mostrando quem ela era, mostrando para ela mesma quem ela era, o que ela estava fazendo. Estava mostrando para ela os pecados dela. E isso nos leva, né, a uma reflexão sobre a superficialidade e a profundidade que Deus quer que a gente tenha. Porque, gente, viver de uma maneira superficial é viver na mentira do diabo. É viver com máscaras, é viver demonstrando somente, viver de aparências, viver com capas. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor quer que a gente tenha uma vida de profundidade, um relacionamento de profundidade com Ele. E era exatamente isso que o Senhor estava fazendo com aquela mulher. Aquela mulher chegou naquele poço jamais pensando que Jesus faria esse tanto de pergunta para ela, que Jesus realmente sabia quem ela era. Mas o próprio Jesus naquele momento mostrou para ela quem ela era, o que ela estava fazendo, como que ela estava vivendo a sua vida. E de uma maneira superficial, no pecado. Mas Jesus faz com que aquela mulher enxergue a verdade sobre ela mesma. E ela realmente se conheça, veja como ela estava vivendo. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, gente. E a verdade de Jesus nos liberta. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. A verdade do Senhor libertou ela do pecado, da escravidão do pecado. E ela realmente conseguiu enxergar o modo de vida que ela estava vivendo. E é exatamente isso o ponto, gente. Jesus não quer que a gente viva de uma maneira superficial, apenas demonstrando alguma coisa. Aquela mulher, né, deve ter se mostrado bem, né, aparentemente, mostrando que estava tudo bem, mas só Deus realmente sabia como estava o coração dela. Ela já teve 5 maridos, e o marido que ela estava agora não era o seu marido. E Jesus fez exatamente essas perguntas para chegar nesse ponto, e ela falar a verdade, que o marido que ela estava agora não era seu marido. Então é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Ele não quer que a gente viva de uma maneira superficial, onde há mentira. E a mentira, ela vem do diabo. O diabo é o pai da mentira. Jesus quer que a gente viva na verdade. Jesus quer que a gente viva de uma maneira profunda, que a gente tenha um relacionamento profundo com Deus. E não viva de capas, nem de máscaras, mas de verdade mesmo. E é aí que a gente chega nos versículos, né, que a gente leu. Que o Pai procura, né, as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele em espírito, em um relacionamento de verdade, um relacionamento puro com Ele, e não um relacionamento superficial, não um relacionamento onde há mentira. E muitas das vezes, quando a gente vive de maneira superficial, a gente está mentindo para nós mesmos. É como se Deus não nos conhecesse, é como se Deus não soubesse o que a gente está fazendo. Mas não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. E, gente, é muito fácil, como eu já falei pra vocês, demonstrar algo, demonstrar ser cristão só pela aparência, por vestes. É muito fácil isso. E a maioria das pessoas estão fazendo isso hoje em dia. Mas o Senhor nos chama para viver de uma maneira profunda, de viver um relacionamento profundo com Ele, sabe? E Deus, o Senhor nos olha de dentro para fora. Ele olha primeiro o nosso coração, depois o nosso exterior. O nosso exterior não importa para Ele, o que importa realmente é o nosso coração. Então, se você está vivendo de uma maneira superficial, a sua aparência não importa.
O jeito que você se veste não importa, o que você demonstra ser não importa, o que você demonstra ter também não importa. O que importa para Deus é só o nosso coração, que é a nossa profundidade, é o nosso íntimo, que somente Deus conhece. Então não adianta tentar enganar a Deus, porque Deus é o único que conhece o nosso coração lá dentro. Ele é o único que conhece o nosso íntimo e Ele quer que a gente o adore, que a gente seja espírito e verdade, assim como Ele é. O versículo fala, né? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso profundo e Ele conhece lá dentro. Ele quer que a gente viva de uma maneira profunda e não de uma maneira superficial, assim como foi aquela mulher samaritana. E Jesus abriu os olhos dela naquele momento e ela conheceu a si mesma. Então que hoje que o Senhor possa fazer a mesma coisa conosco hoje. Se a gente está vivendo de uma maneira superficial, permita que o Senhor toque em sua vida, permite que Ele entre no seu coração e que todas as barreiras, todas as mentiras, tudo que tiver superficial, que caia por terra, no nome de Jesus, nas nossas vidas. O Senhor quer que a gente tenha um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento de verdade mesmo com Ele. E que a gente pare de viver nessa superficialidade, demonstrando ser alguma coisa e não ser, falando que é alguma coisa e não é. Mas que a gente possa ter essa profundidade e que a gente não viva na superficialidade. Porque viver na superficialidade é viver na mentira. E o Senhor é Deus de verdade, o Senhor é Deus de pureza. E não é isso que o Senhor quer para nós. Tá bom, gente? Espero que Deus tenha falado ao seu coração, ao coração de cada um de vocês. Mas eu acho que é isso a mensagem para as nossas vidas nessa semana, né? Que a gente adore ao Senhor em espírito e em verdade. Que a gente pare de viver dessa maneira superficial, no pecado e até mesmo tentando enganar a Deus. Mas o Senhor realmente é o único que conhece os nossos corações. E quando a gente está vivendo disso de maneira superficial, nós estamos enganando a nós mesmos, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais este vídeo e pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Jesus. Hoje falamos um pouquinho, Pai, que devemos viver, Senhor, de uma maneira profunda, Pai. Devemos ter um relacionamento profundo contigo, Pai, e parar de viver, Pai, parar de viver de maneira superficial, Jesus, parar de viver na mentira, Pai, no pecado, mas que possamos ter um relacionamento verdadeiro contigo, que nós possamos adorar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso corpo, de todo o nosso espírito, Pai, e em verdade, Pai. Obrigada, Pai, por tudo. Nos ajuda a continuar firme, Pai, no teu caminho, no nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Já se inscreva, compartilha, deixa seu like e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um beijo.